E eu tinha um medo de falar em línguas, terrível. Porque minha mãe contava que quando era pequena, foi na igreja da minha avó e o diabo falou em línguas na boca de uma mulher. E eu tinha medo de ser o diabo, porque eu lidei com o diabo o tempo todo. Eu falei, o diabo vai falar na minha boca? Não sei como é que eu tô, não vou falar isso. Então vinha assim, eu travava, dava um jeito, me falava, não vou falar. E aí, essa era a minha luta. Aí eu vou pra casa. Fui pra casa depois de um culto sobrenatural. Nossa, muito bom. E eu fui pra casa com o pessoal da minha casa comentando que culto, que falando e tal. Quando eu chego em casa, olha o que acontece comigo. Eu sento, a minha vizinha sobe. A hora que a minha vizinha subiu, eu fiz assim. Eu falei com ela assim, você tinha que ver que culto. Na hora que eu fiz assim, você tinha que ver que culto. Eu segurei a mão dela, ela caiu. Eu comecei a falar em mistério, igual eu tô aqui. Só que eu não entendia. Aí já me deu desespero, tô louca. E eu não conseguia parar. Não sabia, não conseguia parar. E ela caiu. Aí eu falei, meu Deus. E eu já olhei pra outra assim. Começou a falar na minha cabeça assim, vai e faz. Eu quero limpar essa casa hoje. E meu esposo também estava desviado na época. E ele estava lá em casa, a gente mora no segundo andar, em cima da minha mãe. Ele estava lá ouvindo Raul Seixas. Ele estava bebendo. Ele gosta muito de... Gostava, né? Gostava muito. E eu assim, ali embaixo, o Senhor falou assim, sobe essa escada agora e começa a guerrear pela tua casa. Eita. A hora que eu subi, o meu marido estava endemoniado na sala, olhando para mim assim. Aí ele falou, o que você veio fazer aqui? Aí eu olhei pra ele assim, em mistério, gente, só que eu ouvia. É uma coisa incrível. Aí a minha filha, a minha cunhada já começou a subir atrás de mim. E eu sem entender, porque elas já estavam com um caminho maior. E eu olhava assim, aí ele falou assim, o que você veio fazer aqui? Aí eu falei com ele, te tirar da minha vida e da minha casa. Nossa, eita glória. A hora que eu falei isso, aí ele riu assim, eu falei, tu vai ter que sair no nome de Jesus. O meu marido caiu no sofá assim, bufo. E a minha casa saía, gente, diante de Deus, dentro das portas. Eu via demônios sair com espada na mão e vinha. E eu vi uma briga dentro da minha casa de anjos, colocando aqueles demônios pra correr. Glória a Deus. Pra correr. Eu via um demônio, que ele devia ter mais ou menos 2 metros, e ele tinha muitos braços e muita espada e escudo, e ele batia aqueles braços no ar assim, sabe, pro meu lado, e eu escutava assim, ó, pá, na minha frente, pá, aquele barulho de ferro com ferro, pá, espada com espada, né? E eu guerreando ali, e de frente à minha casa tinha um apartamentozinho na outra rua, e a porta de vidro dava pra você ver dentro da sala. O Senhor só falou comigo assim, eles saíram de dentro da sua casa, mas olha do outro lado. A hora que eu olhei dentro do apartamento, a mulher estava sentada no sofá e dava pra mim ver ela sentada. O marido veio andando e pegou ela pelo pescoço. Aí o Senhor falou, estende a mão, senão ele vai matar ela. Eu estendi a mão e comecei a orar. Ele largou. Depois, muito tempo, conversando com esse rapaz, ele falou assim, eu não entendo o que eu fiz aquele dia. Eu falei assim, foi um demônio. Olha pra você ver, o inimigo ficou tão bravo que a minha casa estava sendo liberta, que ele atravessou e entrou dentro da casa de uma pessoa para destruir. E eu guerreando ali a noite toda. E eu não parei de falar em mistério. Nisso, eu queria falava assim, chama a tua pastora. E eu falei, como? E eu sentada assim, gente. A hora que eu ia abrir a boca, saía mistério. Não saía o que eu queria falar. Mas eu conscientezinha, igual eu tô aqui. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou parar isso? Aí eu queria falar para chamar minha pastora. Aí eu falei na mente assim, como que eu vou chamar ela? Ninguém vai entender. A hora que eu falei assim, ele falou assim, fala. Aí a hora que eu falei assim, eu fui abrir a boca e saiu o nome dela. Na época era a pastora que era minha pastora. E eu falei o nome assim, aí minha cunhada falou, quer que chama ela? Eu falei, aham. Mas ela já estava na casa dela, porque o Espírito Santo já tinha acordado ela e disse pra ela, alguém vai te chamar. Ela estava esperando. A minha cunhada chegou com o carro e já bateu no portão dela, pegou ela, levou ela pra casa. Quando entrou, gente, o céu abriu. E eu achando, e nisso eu estava sentada chorando, porque eu falei, isso é demônio. Vai chamar, que eu vou expulsar e eu volto a falar. E ela entra. Quando ela entrou, ela veio assim, segurou a minha mão. A hora que ela segurou a minha mão, ela foi arrebatada. Eita glória. Aí ela caiu para um lado. Eu já fui junto com ela. Pro outro. E o incrível, a gente foi pro mesmo